Todo mundo sabe que o Walter White é um personagem extremamente inteligente, mas a gente raramente percebe o nível absurdo de inteligência do Walt, que tá muito acima da média. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bom, meu nome é Vitor Hugo e fica claro que o Walt tem uma inteligência muito acima da média desde as primeiras cenas de Breaking Bad e desde os primeiros momentos do Walt se introduzindo no mundo do crime e cozinhando a metanfetamina pela primeira vez. Então, quando o Walt descobriu que tinha câncer e decidiu que ia começar a cozinhar cristal para poder deixar dinheiro para sua família quando ele morresse, ele não tinha experiência nenhuma cozinhando droga e ele também não tinha estrutura nenhuma para poder cozinhar aquela droga. E na verdade, no contexto de Breaking Bad, ninguém estava acostumado com uma metanfetamina extremamente pura. Então, quando o Walt chamou o Jesse para cozinhar, o Jesse achou que o Walt ia cozinhar qualquer produto ali, um produto de qualquer jeito, de baixa qualidade, que era igual tudo que ele já estava acostumado a ver no mercado. Achou errado, otário? E também quando o Walt foi lá e pediu pro Jesse um trailer para eles cozinharem cristal, o Jesse também achou que ele cozinharia de qualquer forma ali, que ele não organizaria nada muito bem, seria só mais um laboratório qualquer. Mas o Walt quebrou totalmente as expectativas do Jesse, porque em primeiro lugar, ele cozinhou uma metanfetamina extremamente pura, e em segundo lugar, ele fez daquele trailer ali, aquele lugar que tinha tudo para ser um laboratório qualquer, num laboratório top, profissional, cheio de coisas perfeitinhas ali para executar as fórmulas químicas, ó, na tranquilidade e na perfeição. E não é só o Walt que queria ser profissional, não. Ele também queria que o Jesse trabalhasse de forma profissional. E somente com essas duas coisas a gente já consegue perceber que o Walt tem uma inteligência muito acima da média. Só que vai além, porque os grandes criminosos da vida real, criminosos que produzem a metanfetamina na vida real, que é uma droga muito comum lá nos Estados Unidos, eles têm grandes estruturas, grandes laboratórios, só que mesmo assim eles não conseguem produzir um cristal top, um cristal puro. Normalmente a pureza do cristal deles é de 50% até 70%, que é muito inferior ao produto do Walt. E também tem toda a parte do conhecimento de química, que é algo que o Walt manjava muito, porque na vida real e de forma legalizada, a galera também produz produtos químicos e produtos sintéticos. Na grande maioria dos casos são remédios e medicamentos. E para a produção desses remédios, normalmente tem uma equipe totalmente qualificada trabalhando num laboratório todo perfeitinho, todo controlado, porque no mundo da química, qualquer oscilação de temperatura, qualquer errinho ali pode estragar todo o produto. Só que mesmo essas pessoas qualificadas num laboratório controlado, com a temperatura ali toda perfeita, mesmo assim atingir 99% de pureza em qualquer produto não é uma tarefa tão simples, tão fácil assim. E o Walt conseguia fazer isso tranquilamente, cozinhando dentro de um trailer, com medo da polícia pegar ele, ou seja, cozinhando ele sob pressão, e mesmo assim o produto dele era totalmente diferenciado e único. Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. E vai além, porque desde o momento inicial do Walt querendo entrar no mundo do crime, ele tinha dois objetivos. O primeiro deles era produzir um cristal top, ganhar muito dinheiro, e o segundo objetivo era que a sua família nunca descobrisse que ele estava envolvido no mundo do crime. Então, desde a sua primeira cozinhada de cristal, o Walt foi lá, arrancou a roupa, cozinhou só de cueca, para as roupas dele não ficarem fedendo a produtos químicos e a Skyler não desconfiasse de nada. Então essa ideia aqui também foi muito genial, foi muito interessante. Que safadeza é essa aí? E quando a metanfetamina do Walt ficou pronta pela primeira vez, naquele momento ele mudou totalmente o mundo do crime. A partir daquele momento, a forma que a galera consumia cristal em Breaking Bad mudou completamente, porque aquele produto era muito diferenciado. E até o Jesse se surpreende, porque o cristal do Walt ele era quimicamente bom e diferente de tudo que ele já tinha visto até o momento e de tudo que ele tinha cozinhado até o momento. Porque eu não sei se você lembra, mas lá no início de Breaking Bad, antes do Walt se envolver no mundo do crime, o Jesse cozinhava cristal sozinho, ele fazia ali a fórmula química dele, inclusive ele não chamava de processo químico não, ele chamava de arte. Ele também colocava ali um pouco de pimenta ali para dar um toque especial no cristal dele. E outra coisa aqui que prova que o Walt é um cara absurdamente inteligente e que dificilmente a gente tem a noção exata do quão inteligente ele é que ele é praticamente uma calculadora humana. Se você já foi na escola pelo menos uma vez na sua vida, você sabe que fazer conta de cabeça é muito difícil. 11 mais 3. 11 mais 3, 13. Fazer cálculo ali de mais, de menos, umas divisões são até tranquilas de se fazer de cabeça. 1 mais 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2. 3. Acertou. Mas fazer conta com juros compostos, fazer contas complexas com números variáveis de cabeça é uma parada extremamente difícil e complexa, só que o Walt conseguia fazer isso tranquilamente. O bicho era uma calculadora humana. Pô, enquanto isso eu não consigo calcular nem quanto que é 10% de um número. Porque é burro!
Burro! Burro! Burro! Burro! Burro! Burro! E a gente percebe pela primeira vez a capacidade do Alt de fazer contas complexas de cabeça no primeiro encontro dele com o Tuco lá no Ferro Velho. E tem outro detalhe aqui, porque nesse encontro do Alt e Jesse com o Tuco, onde o Alt foi levar metanfetamina pra ele vender e o Tuco foi levar a grana pra ele, naquele momento o Alt estava numa situação com medo, com adrenalina, e cara, tudo isso torna ainda mais impossível conseguir fazer uma conta de cabeça, mas mesmo assim a gente percebe que o Alt é um cara inteligente. Porque ele e o Jesse prometeram que iam levar 1 quilo de metanfetamina pro Tuco, só que eles tiveram alguns problemas na produção e eles só conseguiram levar 500 gramas. Isso realmente tirou o Tuco do sério e o Tuco até reclamou, cara, a gente combinou 1 quilo, é 1 quilo, você deveria ter trago 1 quilo, eu não vou pagar por 500 gramas não. E aí o Alt tenta se explicar, tenta se justificar e fala, Tuco, pode ficar tranquilo que a gente teve alguns problemas na produção, mas eu quero que você confie em mim e pague pelos 1 quilo, que na semana que vem eu te trago esse meio quilo para completar e mais 1 quilo pra você comprar de mim. E o Tuco decide confiar no Alt e aceita essa parada, só que ele diz que ele vai cobrar uns juros de 25% por semana. Quero 70 mil. Você gostou do produto? 52,5. 250 de JS. O quê? Juros semanais. E segundo o Tuco, esses 25% é uma capital de risco, porque ele vai meio que estar apostando porque o Alt pode roubar ele, não pode entregar aquele cristal, e na mesma hora o Alt faz todos os cálculos, diz exatamente quanto que o Tuco vai ter que pagar pra ele, e eu vou ter que ser sincero aqui, eu consigo perceber que o Alt é muito inteligente de fazer essa conta de cabeça, porque eu não consigo entender nada dessa conta, eu não consigo entender nada desse cálculo, desses 25%, o que o Alt quis fazer, eu só sei que ele conseguiu fazer essa conta de cabeça, e que é uma conta muito complexa e que eu não consegui entender. Não sei se eu sou burro, não. Só sei que eu não entendi. 65.625. Com juros. Eu tô falando de 850 gramas. Não. 1 quilo. Próxima sexta e sem problemas de produção. Dá conta de 1,8 kg? Como assim? Tô entendendo nada. E no início da segunda temporada, quando o Alt consegue perceber que o mundo do crime não é pra qualquer um e que ele tá correndo muito risco, ele começa a fazer uns cálculos de quanto tempo ele ainda precisa trabalhar, quanto dinheiro que ele precisa ganhar por cada semana trabalhada, pra ele poder parar de cozinhar e mesmo assim deixar a grana suficiente pra sua família, pra ele poder morrer em paz. Depois ele calcula as despesas do dia a dia, ele também calcula a hipoteca da casa e também o custo de vida da Skyler, do Alt Júnior e da Holly, para ele saber quanto tempo ele precisa trabalhar, quanto dinheiro ele precisa deixar para poder morrer em paz, morrer tranquilo, sabendo que a família dele vai ter grana para se virar. Digamos 45 mil por ano, 2 filhos. 4 anos de faculdade, são 360 mil dólares. E sem anotar nada, o Alt consegue fazer essa conta de cabeça. 107 mil. Linha de crédito, 30 mil. Dá 137 mil. Custo de vida. Comida, roupas, água, luz. Digamos 2 mil por mês. Mesmo assim, isso vai aumentar o orçamento. E no fim ele calcula tudo isso e divide pelo lucro semanal esperado para saber quanto tempo ele ainda precisa continuar cozinhando. 737 mil dólares é o que eu preciso. E também saber, né, obviamente, quanto que ele vai ter guardado quando ele morrer. Então é uma conta muito complexa, a gente realmente percebe que o Alt é um personagem bem trabalhado, bem desenvolvido para ser inteligente, para ter uma inteligência bem acima da média. Eu e você fazemos 70 mil por semana. Serão mais 10 semanas e meia, arredonde para 11. E quando o Alt e o Jesse passam 4 dias direto cozinhando cristal no deserto, eles conseguem cozinhar aproximadamente 20 quilos de metanfetamina. E o Jesse pergunta assim, e aí, Sr. White, quanto que aproximadamente isso vai dar de dinheiro pra gente? E aí o Alt começa a calcular. Ele calcula o preço médio de mercado, quanto que eles precisam pagar pros vendedores de rua, quanto que eles podem perder no meio do caminho. Ele faz todos esses cálculos completos e ele chega na conclusão ali no momento, fazendo essa conta de cabeça de quanto cada um vai ganhar naquela operação. Dá 40 vezes 38 menos os custos de distribuição. 672 mil dólares. No total? Não, cada um. É muito dinheiro. E vai dar um total de 672 mil dólares para cada um. 672 mil dólares cada um. E nesse momento o Jesse fica louco, o Jesse fica feliz. E é nesse momento, inclusive, que o Alt bate na mão dele e a gente tem essa cena icônica do high five deles comemorando e percebendo que eles estão prestes a encher o cu de dinheiro. Vamos lá, cara, toca aqui!
Toca aqui! E cara, essa conta aqui que o Walt fez de cabeça é complexa, mesmo com uma calculadora é difícil de fazer ela. Porque você não sabe exatamente quais números colocar. Eu lembro que eu sempre ia fazer umas provas de matemática e tinha prova até que a professora deixava fazer com calculadora. Só que se você não souber qual número você tem que botar para calcular, qual número você tem que somar ou dividir com outro, cara, você não sai do lugar. Mesmo com uma calculadora, a pessoa tem que ser inteligente para saber fazer uma conta. Se bem que hoje em dia, com chat GPT, inteligência artificial, acho que é mais tranquilo. Mas na época que eu estudava, não existia inteligência artificial, não. Existia no máximo ali o Braille e a calculadora. E para quem não sabe, o Braille era um site onde pessoas botavam perguntas e outras pessoas respondiam e geralmente as respostas eram assim, marca a B, confia no pai. Não tinha explicação, não. Eu perguntava, qual é a raiz quadrada de 6 vezes 42 menos 10? Aí o cara comentava assim, é 20. Confia no pai. Época boa. Hoje em dia tá tudo fácil com inteligência artificial. E outra coisa que prova que o Walt é um cara extremamente inteligente é a capacidade que ele tem de desenvolver armas tóxicas. Lá no primeiro episódio de Breaking Bad, depois que o Walt cozinha aquela metanfetamina top, o Jesse pega aquela metanfetamina e leva até o Crazy 8, porque segundo ele, o Crazy 8 é um revendedor que pode comprar aquele cristal e revender pela cidade. Então o Crazy 8 gosta do produto e fala pro Jesse que quer conhecer o cozinheiro, e nesse momento o Jesse leva o Emílio até o deserto onde o Walt estava, onde ele tinha acabado de cozinhar aquele cristal top. Só que quem vai junto com eles também é o Emílio. E assim que o Emílio chega lá, ele reconhece o rosto do Walt, daquela operação da qual ele foi preso, e o Walt estava lá junto com o Hank. Então na mesma hora ele acha que aquilo tudo é outra operação policial, aquilo ali é uma armação tanto pro Crazy 8, tanto pro Emílio ser preso, e na mesma hora eles decidem que vão matar o Walt e o Jesse. Só que aí antes de morrer, o Walt se oferece para ensinar a receita de metanfetamina dele. Ele fala pro Crazy 8 que ele ensina a receita e o Crazy 8 deixa ele sobreviver, e o Crazy 8 aceita essa proposta, então vai pra dentro do trailer o Walt, Crazy 8 e o Emílio, e o Walt começa a cozinhar ali, começa a mostrar a receita pro Crazy 8. E naquela situação, o Walt sabia que ele ia morrer. Mesmo depois que ele terminasse de ensinar a receita de metanfetamina, eles matariam ele ali mesmo. Então é nesse momento que o Walt tem uma ideia genial. Ao invés de cozinhar metanfetamina, o Walt decide misturar vários produtos químicos ali e desenvolver um gás tóxico para poder matar o Crazy 8 e o Emílio e sair fora dali, porque essa era a única oportunidade que ele tinha para sobreviver. Então o Walt foi agindo ali na tranquilidade, como se ele tivesse cozinhando metanfetamina, só que na verdade ele estava desenvolvendo o gás de fosfina. Esse gás de fosfina é um gás extremamente tóxico e que afeta o sistema respiratório na mesma hora, e o cara ele fica ali sem conseguir respirar, então a pessoa morre que meio sufocada. Então o Walt fez todas as misturas ali, desenvolveu o gás de fosfina, na mesma hora ele saiu correndo ali do trailer para não respirar aquela parada e trancou tanto o Emílio quanto o Crazy 8 ali dentro e deixou os dois pra morrer. Então aqui nesse momento, mais uma vez, o Walt se provando um cara muito inteligente, com uma inteligência muito acima da média e também frio ao ponto de ter essa ideia de conseguir intoxicar os caras, de conseguir desenvolver essa parada pra intoxicar os caras, complementando então aquela ideia de que o Walt manja muito de química. Ele também foi muito estratégico pra jogar a parada, conseguir fugir na mesma hora, respirar o ar bom, não respirar o ar ruim e não morrer junto com os caras. Então o Walt aqui é um cara muito inteligente, estratégico, manja de química e tem o poder do roteiro também. Isso ajuda muito ele. Esse cara é foda. E quando o Jesse pega a metanfetamina dele do Walt e leva até o Tuco pra eles fecharem um acordo, pra eles fecharem uma parceria, o Tuco não aceita aquilo muito bem, dá meio a entender que ele não vai pagar o Jesse tenta pegar aquele cristal dele, tenta fugir, mas os capangas do Tuco pegam ele de volta e o Tuco enche o Jesse de porrada. E rouba o cristal dele e não dá o dinheiro dele. Não, peraí, se ele roubou, já tá claro que ele não pagou, né? Ele tem toda a razão. E aí o Walt fica muito revoltado com aquilo e vai até o escritório do Tuco pra cobrar o Tuco ou pra pegar o cristal de volta. Só que nesse momento que o Walt vai até o escritório do Tuco, ele leva um saquinho com mais cristal. E assim que o Walt chega lá, o Tuco até ri dele, não leva ele a sério, porque o Walt é um velhinho, careca, é um tiozinho ali esquisito que foi até ao covil, foi até ali o escritório do cara mais perigoso e mais assustador de Breaking Bad, o Tuco Salamanca. E cara, o Tuco ri da cara dele. Ele fala, cara, eu enchi o seu parceiro de porrada, eu bati nele até ele sangrar, e você voltou aqui pra me trazer mais cristal?
Cara, essa cena é muito top. Então aqui, mais uma vez, o Walt prova a sua inteligência, mostra que ele é um cara esperto, capaz de desenvolver armas químicas, e lembra aquele saquinho de cristal que ele levou? Ele vai lá, pega uma pedrinha e fala, Tuco, isso daqui não é cristal, e joga aquela parada no chão. Isto não é cristal. Puta que pariu, eu falei, que desgrama de uma bomba do capeta é essa que tô sortando aqui na cidade? E aí, na mesma hora que o mercúrio fulminado bateu no chão, causou toda uma explosão sinistra, e o Walt pegou aquele saquinho cheio de mercúrio fulminado e falou, Tuco, se você não me pagar, eu vou jogar isso aqui no chão, vou explodir tudo, vou matar eu, vou matar você, vou matar todo mundo, eu tô louco, eu quero meu dinheiro ou eu quero meu cristal de volta. E nesse momento, o Tuco falou, cara, eu te admiro, você tem coragem, então eu vou te pagar e vai além. Eu quero que toda semana você traga mais cristal pra mim, porque esse cristal que você trouxe é muito top, é muito bom, me fez ganhar muito dinheiro, todo mundo quis comprar ele. Então nesse momento se inicia um acordo comercial entre o Walt e o Tuco, que só aconteceu porque o Walt foi até lá utilizando seus conhecimentos químicos, utilizando essa arma meio que biológica, essa arma química de fulminato de mercúrio, jogou aquela parada no chão, colocou medo no Tuco. Porque ele poderia entrar lá até com a metralhadora pra botar medo no Tuco. Funcionaria perfeitamente, só que, cara, ele jamais conseguiria entrar ali com uma metralhadora. Só que como o Walt é inteligente, é esperto, é estratégico, manja de química, consegue desenvolver a arma, ele conseguiu ir até lá meio que disfarçando, todo mundo achando que aquela bolsinha tava com metanfetamina, mas não era metanfetamina. Era mercúrio fulminado. O que é isso que você trouxe? Fulminato de mercúrio. E depois que essa parceria comercial entre o Walt e o Tuco se inicia, o Walt percebe que o Tuco é um cara problemático e que a qualquer momento o Tuco vai matar ele. Então o Walt tem a ideia de desenvolver um outro veneno chamado ricina para poder matar o Tuco. E por que esse veneno é perfeito? Pelo seguinte motivo. Ele mata as pessoas aos poucos, então eles poderiam envenenar o Tuco agora e o Tuco demoraria um tempo para morrer, então ninguém desconfiaria deles, nem a galera do crime, nem a própria polícia. Todo mundo acharia que ele morreu de causas naturais. E essa é outra vantagem também da ricina. Dificilmente os médicos identificam que a pessoa foi envenenada. Parece que a pessoa morreu de causas naturais. E esse é um veneno perfeito pro Walt conseguir matar o Tuco. Então o Walt vai lá, usa a sua inteligência, usa os seus conhecimentos químicos para desenvolver armas biológicas e desenvolve a ricina. Ele consegue extrair através da semente de mamona. E, cara, aquele simples veneninho tem um potencial letal gigantesco. Inclusive, a KGB utilizava a ricina para matar a galera sem gerar desconfiança. Então, essa parada aqui é realmente sinistra. No final dos anos 70, a ricina foi usada para assassinar um jornalista búlgaro. A KGB adaptou a ponta de um guarda-chuva para injetar uma cápsula pequena na perna dele. Isso matou? Matou. Só que, infelizmente, o Walt e o Jesse não conseguiram envenenar o Tuco. Eles até tentaram, porque quando o Tuco sequestrou eles, levou eles para uma casinha lá no meio do nada, o Walt e o Jesse até tentaram colocar a ricina na comida do Tuco, só que o Hector Salamanca viu, jogou aquela parada no chão e a ricina foi perdida. Só que lá no meio dos conflitos entre o Walt e Gus, o Walt desenvolveu a ricina mais uma vez para dar pro Jesse envenenar o Gus. Só que o Jesse estava se negando a fazer isso, ele estava meio que enrolando, porque ele não sabia se ele confiava no Walt ou se ele confiava no Gus, e era uma escolha sem escapatória, porque se ele ficasse do lado do Gus, o Gus mataria o Walt. Se ele ficasse do lado do Walt, ele precisaria matar o Gus pro Walt. Então o Jesse estava tentando se decidir. Então, como o Walt queria colocar o Jesse contra o Gus, o Walt foi lá e envenenou o Brock, que é o filho da namorada do Jesse, pro Jesse achar que quem fez isso foi o Gus e ficar contra o Gus. Só que o Walt é um cara tão esperto, manja tanto de química, que ele desenvolveu outra arma biológica, ele desenvolveu outro veneno, diferente da ricina, muito parecido com a ricina, só que dessa vez é o lírio do vale, pra poder envenenar o Brock, que é o filho da namorada do Jesse, pro Jesse achar que foi o Gus, ficar contra o Gus. Então o Walt é um cara muito esperto. Então ele desenvolveu 4 armas biológicas, 4 armas químicas ao longo de Breaking Bad. A primeira delas foi o gás de fosfina, a segunda delas foi o mercúrio fulminado, a terceira foi a ricina da mamona e a quarta foi a ricina do lírio do vale. Então o Walt manja de química, ele conseguia utilizar os conhecimentos dele, a inteligência, para fazer maldade. Eu quero espalhar maldade.
E tem um detalhe aqui, nesse envenenamento do Brock com lírio do vale, ele conseguiu perfeitamente administrar a dose perfeita, porque se ele colocasse pouco lírio do vale, aquilo não faria efeito, o Brock não ficaria mal, então o Jesse não se revoltaria contra o Gus. Só que se ele colocasse muito, ele conseguiria matar o Brock, porque, cara, é um veneno no corpo de uma criança. A gente não sabe como que o corpo vai reagir com veneno, por mais que o lírio do vale não seja tão letal, cara, acho que você consegue morrer até bebendo café. Até bebendo água dá pra morrer. Ainda mais com veneno, qualquer errinho ali, qualquer paradinha a mais, o Walt conseguiria matar o Brock. Então, ele conseguiu administrar a dose perfeita, deixou o Brock mal, não matou ele, deixou o Jesse contra o Gus, conseguiu matar o Gus, resolveu tudo com perfeição. E outra coisa que prova que o Walt é um cara extremamente inteligente é que ele conseguia se virar muito bem no mundo das ruas. Cara, normalmente a gente pensa no Walt como um cara muito inteligente no mundo da química, e isso pra ele, teoricamente, é simples e tranquilo, porque ele estudou numa faculdade, ele dava aula de química, então pro Walt é tranquilo ser bom na química. Só que no mundo das ruas, no mundo das maldades e das coisas erradas, o Walt não fez faculdade, ele não teve muito tempo de estudo, só que mesmo assim ele se virava muito bem, ele manjava muito de fazer maldade. Então o Walt entendia muito sobre as pessoas criminosas, sobre os ambientes criminosos, da mesma forma que ele entendia sobre equações e fórmulas químicas. Então lá na primeira temporada, quando o Crazy 8 fica preso no porão da casa do Jesse com um cadeado de bicicleta ali no pescoço, o Crazy 8 já estava convencendo o Walt de que ele é um cara tranquilo, de que ele era um cara bonzinho e que o Walt podia deixar ele embora sem nenhum problema, que o Crazy 8 ia esquecer tudo, ia dar até dinheiro pro Walt. E o Walt tava começando a acreditar na palavra dele. Só que aí, quando o Walt tava levando comida pro Crazy 8, o Walt acabou desmaiando e ficando desacordado por um período. Quando ele acordou, olhou-se ao redor dele, tava tudo normal, tava tudo perfeito. Então o Walt só recolheu ali a sujeira no chão, recolheu os pedaços do prato e jogou tudo no lixo. E depois disso, ele decide que vai soltar o Crazy 8. Então ele sobe pra buscar a chave daquele cadeado que tava lá no pescoço do Crazy 8. Só que bem nesse momento ele decide pegar os pedaços daquele prato que ele tinha quebrado no momento que desmaiou e que nesse momento já tava tudo dentro do lixo. Ele decide pegar aquilo tudo, remontar ali em cima da mesa pra ver se tá faltando alguma coisa e adivinha, sim, tava faltando um pedaço do prato e o Crazy 8 tava com esse pedaço do prato afiado, só esperando ser solto pra matar o Walt. Então nesse momento o Walt, que já tava faltando isso aqui pra soltar o Crazy 8, decide que não tem escapatória e que vai matar ele, e o Walt vai lá e mata o Crazy 8. Então aqui a gente percebe que o Walt pensou nos detalhes e que ele tem capacidade o suficiente para prever a maldade no outro e para conseguir se virar nas situações. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! E lá pra quinta temporada, depois da morte do Gus, naquele momento onde estava trabalhando o Walt, Jesse e Mike, e eles já tinham até roubado aquele trem que transportava metilamina, o Jesse e o Mike queriam vender aquela metilamina para uns caras lá, para eles encherem o bolso de dinheiro e largarem o mundo do crime, só que o Walt não queria fazer isso. O Walt queria pegar toda aquela metanfetamina e cozinhar cristal com ela, porque ele conseguiria fazer muito mais grana do que ele só vendesse a metilamina para outras pessoas cozinharem cristal com ela. Então aquela metanfetamina pertencia tanto ao Walt, quanto ao Jesse, quanto ao Mike, só que o Walt já tava doido para roubar aquela metilamina. Então, enquanto eles ainda acertavam tudo com os possíveis compradores de metilamina, o Mike ficou ali de olho no Walt, porque ele sabia que se ele deixasse o Walt sem supervisão, o Walt roubaria aquela parada. Só que o Mike virou a madrugada ali observando o Walt, cuidando dele, só que no período da manhã, o Mike tinha um compromisso, o Mike tinha mais o que fazer e não poderia ficar vigiando o Walt, então ele foi lá e prendeu o Walt ali com um enforca-gato e deixou ele bem presinho ali pra ele não fazer nenhuma maldade. Eu não sei se o nome certo é enforca-gato ou se esse é um nome muito de alguém maldoso que utilizava isso para enforcar gato, até porque analisando o formato do enforca-gato, ele serviria para esse propósito. Eu não sei se é um nome agressivo. Eu já vi gente chamando enforca-gato de braçadeira, só que eu não sei se braçadeira é a mesma coisa. Eu só sei que enforca-gato é o nome do qual eu conheço essa parada e tô pensando em quão maldoso é chamar uma paradinha que aperta de enforca-gato. Só sei que o Mike prendeu o Walt com enforca-gato, ou com braçadeira, ou com fita de nylon presível. Pô, ele poderia ter usado uma algema, né? Não um enforca-gato. E nesse momento que o Mike prendeu o Walt, qualquer pessoa aceitaria a derrota, aceitaria que estava preso e ficaria ali tranquilo, só esperando o Mike voltar para soltar ele. Mas o Walt não. O Walt não aceitou ficar ali sentadinho, não aceitou ficar ali preso
com o enforca-gato amarrado no braço. Então o Walt começou a vasculhar toda aquela sala ali com o olho, começou a procurar algo que poderia ajudar ele a se soltar, e nisso ele encontrou uma cafeteira ligada na tomada. Então o Walt vai lá, desliga ela da tomada e arranca o revestimento de plástico que serve como isolante elétrico. Ele vai lá e arranca aquilo ali na base do dente mesmo. E aí o Walt coloca aquele fio elétrico ali no pulso dele, na parte onde está o pulso e o enforca-gato ali, que é uma parada de plástico. O Walt coloca tudo ali bem posicionado. E aí ele coloca também ali a outra parte do fio e liga aquela parada. E através da eletricidade, daquele curto ali que tá meio que sendo gerado, ele consegue derreter o enforca-gato e se solta daquela situação. E cara, aqui a gente também percebe que o Walt é um cara sangue frio, porque aquela parada tava dando choque e gerando calor e derretendo plástico no pulso dele. Porque ele precisava de eletricidade passando pelo corpo dele e encostando também um fio no outro para gerar ali um circuito elétrico e aquilo gerar faísca, derreter. O Walt precisou levar choque e se queimar naquela situação, mas ele conseguiu sim arrebentar o enforca-gato e fugiu dali. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. E outra coisa que prova que o Walt era um cara muito inteligente é a sua engenharia improvisada. Quando você assiste Breaking Bad, você consegue perceber que o Walt consegue resolver qualquer problema utilizando sucata, utilizando lixo. Ele é tipo MacGyver. E lá na segunda temporada, o Walt e o Jesse ficam presos no deserto, porque eles foram pra lá passar 4 dias cozinhando. Nisso, o Jesse acabou deixando a chave do trailer na ignição, e nisso o trailer descarregou e eles não conseguiam ligar o trailer pra ir embora dali. Então eles ficam totalmente largados e isolados ali no deserto. E também vale a pena mencionar que ninguém sabia que eles estavam ali e, cara, era só questão de tempo pra eles morrerem. E aí o Jesse não tava aceitando morrer de jeito nenhum e ele começa a dar várias ideias pro Walt tentar desenvolver alguma coisa pra eles saírem dali. Inclusive o Jesse fala assim, cara, utiliza seus conhecimentos de química, desenvolve uma bateria, desenvolve um robô, e nesse momento o Walt escuta ele e decide fazer aquilo que o Jesse estava pedindo. Que tal se você pegasse esses produtos químicos e fizesse, sei lá, tipo um robô que nos ajudasse? E naquele momento o Walt percebe que o Jesse deu uma boa ideia pra ele e que ele vai fazer aquilo pra eles saírem do deserto. Então o Walt utiliza metal galvanizado e vários outros produtos químicos pra fazer uma bateria improvisada, pra dar energia na bateria do trailer, eles conseguirem ligar o trailer e ir embora do deserto. E sim, eles conseguem, e eles vão embora dali e ninguém morre de fome nem de sede ali no deserto. Só que tem outro detalhe aqui que é o seguinte, o Walt não desenvolveu um robô pro Jesse. E não é porque ele não conseguia, não era porque ele não era inteligente o suficiente, não. O Walt não fez um robô porque ele não queria fazer um robô. Até porque se ele quisesse, ele teria feito um robô sim. O que a gente vai construir? Você mesmo disse. Um robô? Uma bateria. E lá pra quinta temporada, o Walt utiliza novamente a sua inteligência pra engenharia do improviso pra conseguir destruir as provas do notebook do Gus. Depois que o Walt mata o Gus, a polícia acaba encontrando um notebook no escritório dele. E nesse notebook tá lotado de gravações do Walt cozinhando cristal, e tem informação da galera que trabalhava com o Gus, e também tem coisa sobre o Mike, e tava todo mundo lascado e eles precisavam destruir aquele notebook, só que isso era uma tarefa impossível, porque nesse momento o notebook já estava na sala de evidências da polícia e aquele lugar é impenetrável. E aí o Jesse dá a ideia deles utilizarem um imã para conseguir destruir aquele notebook, e aí o Walt consegue pensar na forma dele executar aquela ideia do Jesse. Então eles vão até o ferro velho do velho Joe, eles conseguem um eletroímã gigante e aquilo é perfeito para executar o plano deles. Só que para esse eletroímã funcionar, ele precisa de energia, então o Walt consegue improvisar tudo ali, consegue acertar tudo, e ele liga 21 baterias de carro naquele eletroímã para ele poder funcionar. E aí o Walt calculou toda a voltagem e toda a força magnética que eles precisariam para conseguir destruir aquele notebook da sala de evidências sem precisar entrar ali. A ideia deles era levar aquilo tudo dentro de um caminhãozinho, parar o caminhãozinho ali do lado da parede, ativar o imã e destruir tudo. That did it! Yeah, bitch! Magnets! Oh! E eles executam esse plano e eles conseguem destruir o notebook e tudo que tava lá na sala de evidências da polícia. E cara, mais uma vez aqui o Walt improvisando, transformando sucata em solução para os problemas dele. Eu já falei, o Walt é o MacGyver.
Nesta segunda você vai conhecer MacGyver. Só que pra mim a coisa mais engenhosa que o Walt fez foi todo aquele mecanismo com uma metralhadora automática no porta-malas do carro pra matar toda a galera do Tio Jack. No último episódio de Breaking Bad, episódio esse que vale a pena mencionar que é sensacional, o Walt vai até o lugar que a galera do Tio Jack ficava, só que aquilo é meio que suicídio, a gente fica meio sem entender por que o Walt tá fazendo aquilo, porque não tem como ele escapar daquele lugar, aqueles caras não gostavam mais dele, eles queriam matar ele, então não tinha escapatória. E não tinha o que o Walt fazer, porque ele tava desarmado e numa desvantagem numérica absurda, então seria ele versus uns 10 caras ali da gangue do Tio Jack, todo mundo armado, aquela situação era sem escapatória. Só que aqui a gente tem a grande reviravolta de Breaking Bad, porque anteriormente o Walt tinha conseguido uma metralhadora automática M60. Ele construiu ali um mecanismo robótico personalizado e colocou aquilo ali no porta-malas do carro dele. E ele conectou aquele mecanismo que se movimenta ao mecanismo de disparo na arma para ele conseguir ativar aquilo à distância só de abrir o porta-malas do carro. E o que mais faz diferença aqui nessa situação é aquele mecanismo se movimentar para a metralhadora poder dar tiros em vários lugares. Então ela vai meio que ficar movimentando aqui, porque se caso fosse a metralhadora ali parada, dando tiro pra frente, ele não conseguiria matar ninguém. Então aquilo tudo faz total diferença. Aquilo precisava se movimentar e funcionou muito bem. Já viu, né? Então ele chegou lá no lugar que a galera do Tio Jack ficava, estacionou ali o carro no lugar perfeito, se jogou junto com o chão, junto com o Jesse, pra eles não serem atingidos pelas balas, ativou aquele mecanismo e conseguiu matar todo mundo. Inclusive aqui nesse episódio final de Breaking Bad, o Walt desenvolveu aquele robô pro Jesse, aquele robô que o Jesse tinha pedido pra ele fazer lá na segunda temporada. Então o Jesse meio que ficou feliz aqui nessa conclusão de série. E tem outro detalhe aqui, porque no início da quinta temporada a gente vê algumas cenas do Walt todo velho, todo barbado, todo bagunçado, comprando uma metralhadora. E isso são algumas cenas do futuro que a gente vê no início da quinta temporada. Só que no momento que o Vince Gilligan colocou essas cenas de metralhadora, ele não sabia o que ele faria com aquela metralhadora. Ele sabia que ele faria algo pro Walt resolver os problemas dele com a metralhadora. Só que ele não sabia exatamente o que ele faria. Então ele jogou lá na série e pensou, até chegar no episódio final, eu vou ter tido alguma ideia, eu vou ter dado um jeito de colocar essa metralhadora e fazer ela ser funcional pra história. E cara, funcionou muito bem. A ideia dele é muito boa e inesperada, e é interessante perceber que quando ele colocou aquilo na série, ele não sabia a conclusão daquela metralhadora. E tem outro detalhe, toda essa ideia aqui, todo esse mecanismo do Walt para matar a galera do Tio Jack realmente funcionaria na vida real. Porque os caçadores de mitos fizeram um teste com esse mecanismo na vida real e funcionou perfeitamente. E pra quem não sabe, os caçadores de mitos são caras que pegam várias coisas de filmes e testam essas coisas na vida real pra ver se elas funcionam ou não. E eles testaram esse mecanismo de Breaking Bad e ele funcionou perfeitamente. Inclusive o Vince Gilligan, criador de Breaking Bad, estava com eles quando eles fizeram esse teste. Então eles estacionaram ali o carro numa posição certa, eles pegaram uma arma igual, eles desenvolveram um mecanismo igual, eles colocaram ali uma parede igual e colocaram ali pessoas, aí não é igual não, aí era pessoa de mentira, eram as pessoas de madeira, e ativaram aquilo à distância e cara, funcionou perfeitamente, funcionou exatamente da mesma forma que funcionou em Breaking Bad, o que torna aquilo ainda mais interessante. E cara, o que mais chama atenção disso tudo é que o Vince Gilligan tava lá junto com eles acompanhando essa parada. E cara, imagina como seria engraçado caso eles tentassem ativar aquilo e não funcionasse. Mas se eles ativaram a arma, atirou, atravessou parede, fez tudo perfeitamente. Então, ó, um detalhe aqui de Breaking Bad. Esse finalzinho de Breaking Bad é cheio de detalhezinhos interessantes de bastidor. Então não é só o Walt que tem uma inteligência muito acima da média, não. O Vince Gilligan também tinha. Até porque ele foi ele que criou tudo e, teoricamente, foi ele que escreveu a história do Walt. Então toda a inteligência do Walt veio do Vince Gilligan também, porque o Walt não existe. Eu não sei se você sabe, mas o Walter White não existe. Ele é um personagem fictício e que foi escrito. E cara, eu também sei que o Walt é um cara extremamente inteligente graças ao poder do roteiro. Ele foi construído pra isso. Mas nesse vídeo eu quis enaltecer a inteligência do personagem, como que em grandes momentos em Breaking Bad ele teve uma inteligência muito diferente. Mas eu sei que, cara, caso os roteiristas quisessem, eles poderiam colocar o Jesse como o cara mais inteligente, o Tuco como o cara mais inteligente, só que eles trabalharam pro Walt ser esse cara. Compreendido? Ninguém vem me xingar aqui nos comentários. E é o seguinte, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra acompanhar todo o conteúdo de Breaking Bad que eu posto aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu também vou te convidar pra assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, que eu também sei que você vai gostar. Então é isso. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!